A história de Sansão ecoa através dos tempos. Ele é um farol de força e uma parábola da fraqueza humana. Um homem escolhido por Deus, destinado à grandeza. Mas mesmo os heróis têm suas falhas. Sansão, o poderoso juiz de Israel, nos ensina que a força nem sempre é invencível. E que a fraqueza, quando reconhecida, pode nos levar de volta para os braços de Deus. Os filisteus governavam a terra de Israel com mão de ferro. O povo de Sansão clamava por um salvador, e Deus ouviu suas preces. Um anjo anunciou a chegada de um filho. Este filho seria diferente, um nazireu desde o nascimento. Ele seria o libertador de Israel. Sansão era diferente desde o berço. Ele era o escolhido, destinado a libertar seu povo. O voto de um nazireu era sagrado e severo, como uma promessa para Nossa Senhora Aparecida. Era uma promessa de separação e devoção total a Deus. A vida de um nazireu era marcada por restrições, um lembrete constante de sua dedicação. Para Sansão, o voto significava que ele nunca poderia cortar o cabelo. Era a fonte de sua força descomunal. Deus concedeu a Sansão uma força física incomparável, mas estava ligada ao seu voto. Mas se ele quebrasse o voto, ele se tornaria fraco como qualquer outro homem. Ele realizou feitos de força sobre-humana, prenúncios do poder que ele exerceria. A força de Sansão era lendária, como a garra do nosso Zagalo. Ele rasgou um leão em pedaços com suas próprias mãos. Ele derrotou exércitos inteiros com a queixada de um burro. Imagina só! Ele carregava os portões de uma cidade montanha acima, sozinho, que nem carregar as compras do mercado depois da chuva. Ele era um turbilhão de poder e fúria, um terror para os inimigos de Israel. As façanhas de Sansão não eram apenas demonstrações de força bruta. Elas eram atos de libertação, inspirados pelo Espírito de Deus. Cada vitória sobre os filisteus era uma vitória para o povo de Israel, um passo mais perto da liberdade. Mas enquanto Sansão lutava contra os inimigos externos, ele também lutava contra uma batalha interna, bem na maciota. Ele era um homem de desejos e paixões, propenso a ser seduzido pelos prazeres do mundo. E foi em meio a essas batalhas internas que Sansão encontrou sua maior fraqueza. Ele se apaixonou, não por uma mulher israelita, mas por uma filisteia chamada Dalila. Dalila era linda e sedutora, um verdadeiro pé de goiaba. Ela era a ruína da existência de Sansão. Os governantes filisteus, desesperados para derrotar Sansão, se aproximaram de Dalila. Eles ofereceram a ela uma fortuna se ela descobrisse o segredo da força de Sansão. Dalila concordou, seduzida pela promessa de riqueza e poder. Quem nunca, né? Ela fingiu amar Sansão, usando sua beleza e charme para fazê-lo baixar a guarda. Ela o pressionou repetidamente, implorando que ele revelasse o segredo de sua força. No início, Sansão resistiu, mas Dalila era persistente. Ela o atormentou com suas demandas, acusando-o de não amá-la de verdade se ele não confiasse nela. Ela o desgastou com suas lágrimas e súplicas até que ele finalmente cedeu. Ele revelou seu segredo, o segredo de sua força e sua fraqueza. Ele disse a ela sobre seu voto, sobre seu cabelo nunca cortado. Ele disse a ela que se seu cabelo fosse cortado, ele perderia sua força. Com o segredo de Sansão finalmente revelado, Dalila viu sua chance. Ela fez Sansão adormecer em seu colo, como quem não quer nada, e chamou um homem para cortar suas 7 tranças. Enquanto seu cabelo caía no chão, a força de Sansão desaparecia com ele. Os filisteus, alertados por Dalila, invadiram o quarto e capturaram Sansão. Eles o cegaram e o jogaram na prisão. O outrora poderoso juiz de Israel, o terror dos filisteus, foi reduzido a um espetáculo de escárnio e zombaria. A força de Sansão, outrora sua glória, tornara-se sua ruína. Ele havia sucumbido à sua fraqueza,
a sua incapacidade de resistir à tentação. Ele havia traído seu voto, seu Deus e seu povo. Nas mãos de seus inimigos, Sansão refletiu sobre suas ações. Ele percebeu a profundidade de sua traição e a tolice de seus caminhos. Ele havia se deixado ser cegado pelo desejo, e isso lhe custou tudo. Na escuridão de sua cela na prisão, Sansão clamou a Deus. Ele se arrependeu de seus pecados e pediu perdão. Ele sabia que havia errado, que havia se afastado de Deus e enfrentado as consequências. Mas mesmo em sua hora mais sombria, Sansão não desistiu da esperança. Ele se agarrou à fé, acreditando que mesmo na derrota, Deus poderia redimi-lo. Ele sabia que havia cometido erros terríveis, mas também sabia que o amor de Deus era maior do que qualquer pecado. Sansão orou por força, não a força física que ele já teve, mas a força espiritual para enfrentar seus inimigos e expiar seus pecados. Ele orou para ser um instrumento da vontade de Deus mais uma vez, mesmo em seu estado de cegueira e cativeiro. A oração de Sansão foi respondida, mas não da maneira que ele esperava. Os filisteus, para comemorar sua vitória, trouxeram Sansão para o templo de seu deus, Dagon. Eles o colocaram diante de uma grande multidão, zombando e ridicularizando-o. Eles pensaram que ele estava acabado, um homem quebrado e derrotado. Eles não sabiam que a força de Sansão não estava em seu cabelo, mas em seu espírito, em seu relacionamento com Deus. Enquanto Sansão estava ali, cego e acorrentado, ele sentiu o Espírito de Deus sobre ele mais uma vez. Ele pediu a Deus força uma última vez e Deus o atendeu. Sansão empurrou os pilares do templo com toda a sua força. O templo desabou, matando Sansão e todos os filisteus que estavam dentro. Na morte, Sansão encontrou redenção, libertando seu povo e cumprindo seu destino. A história de Sansão é uma história de força e fraqueza, de fé e fracasso, de pecado e redenção. É uma história que ressoa conosco porque todos nós podemos nos relacionar com as lutas de Sansão. Todos nós temos nossas próprias forças e fraquezas, nossas próprias tentações e lutas. Sansão nos ensina que a força física não é nada comparada à força espiritual. A verdadeira força vem de nossa fé em Deus e de nossa disposição de segui-lo. Sansão também nos ensina que a fraqueza não é o fim. Quando reconhecemos nossas fraquezas e nos voltamos para Deus em busca de ajuda, podemos superar qualquer obstáculo. A história de Sansão é um lembrete de que mesmo os mais fortes entre nós podem cair. Mas também é uma mensagem de esperança, porque nos mostra que não importa o quão longe tenhamos caído, a graça de Deus está sempre disponível para nós. A história de Sansão nos ensina que todos nós temos fraquezas. O que realmente importa é como lidamos com elas. Tentamos escondê-las? Ou as reconhecemos e buscamos força em Deus? A força de Sansão era física, mas nossa força pode ser encontrada na fé, na coragem e na bondade. Podemos não mover montanhas como Sansão, mas podemos mover corações. Podemos não lutar contra exércitos, mas podemos lutar pela justiça e pelo amor. A fraqueza de Sansão o levou à sua queda, mas nosso reconhecimento de nossas próprias fraquezas pode nos levar a um relacionamento mais profundo com Deus. Quando reconhecemos que não podemos fazer isso sozinhos, abrimos nossos corações para o poder de Deus. A história de Sansão não é apenas uma história do passado. É uma mensagem atemporal, relevante para nossas vidas hoje. É uma chamada para examinar nossos próprios corações, para identificar nossas forças e fraquezas. É um chamado para se apoiar na força de Deus, para reconhecer que sem Ele somos fracos, mas com Ele podemos superar qualquer obstáculo. A jornada de Sansão pode ter terminado em tragédia, mas sua história nos inspira a buscar a força na fé,
a encontrar redenção em nossas falhas e abraçar a jornada, não importa o quão desafiadora ela possa ser.